Olá, eu sou Luciano Gatti e esta é Na Trilha da Energia, uma série de 5 documentários que atravessa o Brasil para entender o que está por trás da equação economia, energia e meio ambiente. No último programa eu visitei o Ceará, um estado que está se tornando um polo de geração de eletricidade. Eu voei até o porto de Pecém e visitei um complexo de 3 termoelétricas que estão sendo construídas no local. E fui até a cidade de Tauá, no sertão de Inhamuns, para visitar a primeira usina solar brasileira a produzir eletricidade em escala comercial. Minha última parada foi para conhecer o Parque Eólico de Beberibe. Daqui eu embarco para Rondônia. Que bons ventos nos levem! Eu vou até Porto Velho, capital de Rondônia. Porto Velho está localizado na Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Com uma área com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia abrange 7 estados brasileiros e territórios de vários países da América do Sul, entre eles a Bolívia. E é na Bolívia que nasce o Rio Madeira, que banha Porto Velho e fornece água para os seus cerca de 400 mil habitantes. Na região de Rondônia, próxima a Porto Velho, estão sendo construídas 2 hidrelétricas para atender a crescente demanda por energia. Que efeitos essas obras estão tendo sobre o meio ambiente? Que medidas estão sendo tomadas para minimizar o impacto das hidroelétricas? É isso que a gente veio aqui descobrir. Nós vamos visitar as usinas de Jirau e Santo Antônio, que foram inicialmente concebidas para serem uma só, mas para diminuir os impactos ambientais na região, optou-se pela construção de 2 hidrelétricas distantes cerca de 100 quilômetros uma da outra. Neste programa vamos conhecer alguns dos projetos que estão sendo desenvolvidos para reduzir os impactos sobre o meio ambiente e preservar a memória da região. Eu vou me encontrar com a doutora Érica, que trabalha em um programa de resgate arqueológico. Olá, Luciano, tudo bom? Tudo bom, prazer. Igualmente, bem-vindo. Tivemos um ótimo voo. Bonita região. Muito bonita. Então, agora vamos conhecer a pré-história dela. Vamos. Bom, aqui nós estamos na localidade chamada Mutum, Paraná. Esse lugar, com o lago da hidrelétrica de Jirau, ele vai ser inundado. Um dos pontos onde nós temos uma das mais bonitas pontes da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nesse trecho do Rio Madeira existem muitas cachoeiras e por isso a navegação é muito difícil. E a estrada de ferro ela foi construída para vencer esse trecho aqui do médio Rio Madeira, cerca de 200 quilômetros, onde você tem uma sequência de cachoeiras. Então ela escoava toda a borracha que vinha do Mato Grosso. E ela também serviu como negociação do governo brasileiro no final do século XIX e começo do século XX para redesenhar as fronteiras do Brasil. Houve uma negociação em que o Brasil ganhou o Acre, então a Bolívia cedeu o território do Acre e o Brasil construiu a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E o que o trabalho de vocês tem a ver com a Madeira-Mamoré, no caso? Aí existem aspectos interessantes, né? Esse trabalho, o programa que nós desenvolvemos, ele abrange todos os tipos de ocupação humana que aconteceram aqui na área da Jirau. O programa está voltado a pegar as memórias das comunidades. Bom, agora nós chegamos, é o nosso ponto final por terra, seguimos por barco. Quanto tempo de viagem agora? 40 minutos. Nós estamos indo para o sítio arqueológico Ilha do Paredão. O local será alagado pela água da usina de Jirau. A doutora Érica e sua equipe são os responsáveis por mapear a área e resgatar os materiais encontrados. Bom dia, tudo bom? Aqui estão as áreas de escavação, você vê tudo é mapeado, na verdade um controle para a gente depois reproduzir
o sítio arqueológico em laboratório, quando a gente estuda o material. E durante as escavações nós tivemos a boa satisfação de encontrar uma série de vasilhas inteiras que sugerem serem urnas funerárias. E tivemos um grande sítio com arte rupestre, com gravuras em pedra ali nas corredeiras que tem no Rio Madeira. Nós temos dezenas aqui espalhadas e tudo isso é registrado, feito o trabalho. Algumas delas nós removemos para levar para futuros museus também, para as pessoas também poderem ver. Não dá para remover todas, né? Não dá para remover todas, até porque esses empreendimentos hidrelétricos, as usinas, elas têm uma vida útil. Em outro contexto de energia mundial, elas podem até vir a ser esvaziadas. Então é mais interessante que ele fique preservado, que ele fique debaixo da água, que é um ambiente que para ele não traz tanto dano, do que a gente descaracterizar totalmente uma paisagem cultural, que é um ambiente onde as pessoas escolheram lugares e tudo isso tem uma significância. A construção da usina hidrelétrica de Jirau está situada nos domínios da floresta amazônica. Mas a vegetação nativa vem sendo gradativamente modificada pela extração de madeira e aberturas de áreas de agricultura e pecuária. Eu vou acompanhar agora o trabalho de biólogos que estão monitorando e pesquisando a flora local. Eles entram na mata todos os dias para coletar espécies nativas. Por que vocês vão coletando essas espécies? Primeiramente, para a gente conhecer a flora da região, que é muito pouco conhecida, né? Muito pouco estudada. Então a gente faz esses levantamentos florísticos para saber o que tem, quais são as plantas que ocorrem nessa região. E olha aqui, a gente já encontrou uma orquídea, olha só. Deixa eu ver. Isso daqui é orquídea? É uma orquídea. Aí. Nossa, ó. Com a raiz e tudo, hein? Muito bom. Olha a florzinha dela aqui, hein? Esse material a gente prepara, prensa e leva ele prensado para desidratar para montar a coleção no herbário. Depois de coletar amostras de sementes, os biólogos as levam até o viveiro onde o trabalho continua. Aqui serão geradas novas mudas para o plantio. Como o trabalho de vocês pode ajudar a minimizar o impacto causado pela construção de uma hidrelétrica, no caso? A gente resgata, né, as mudas, as sementes, justamente para fazer esse plantio, né, nos viveiros. E isso, de certa forma, minimiza, né, que você consegue registrar a flora e recuperar em outras áreas essa flora que, de certa forma, está sendo perdida. Todas essas mudas, elas já têm um destino certo? Elas vão ser replantadas ou não necessariamente? Sim, o objetivo é que elas sejam plantadas justamente para fazer esse reflorestamento e recompor, né, a vegetação nativa, né, em locais que estão degradados. O projeto de produção de mudas também capacita os produtores rurais para a produção e comercialização de espécies florestais. Atua também no reflorestamento das comunidades, recuperando áreas degradadas, matas ciliares e áreas de proteção de nascente. No próximo bloco, a gente vê o que será feito com a vegetação da floresta e acompanha uma bióloga que coordena o resgate de peixes dentro de um lago formado para a construção da usina. Até já! Antes do enchimento do reservatório de uma hidrelétrica, parte da vegetação que fica na área de abrangência do lago precisa ser retirada. É que a decomposição destas plantas no fundo do reservatório liberaria na atmosfera metano e gás carbônico, gases causadores do efeito estufa. Esse processo é chamado de supressão. Olha o tamanho desses troncos. Todas essas árvores foram retiradas da área que será alagada pelo reservatório. A remoção e venda dessa madeira foi autorizada pelo IBAMA. Agora eu vou conhecer outro projeto com a bióloga Ludmila. E aí, Ludmila,
dia nos aguarda hoje? Hoje vamos acompanhar o resgate do recinto 5. Ele é o 5º recinto que foi empossado para a construção da obra. Para a construção de uma hidrelétrica, altera-se o fluxo natural do rio, o que acaba afetando a fauna local. O trabalho desses biólogos é minimizar esses impactos nos ecossistemas. Aqui passava o rio, né? O Rio Madeira. E por que vocês estão secando essa área? Então, a gente precisa secar essa área para dar continuidade na obra. Então, para lá tem a casa de força da margem esquerda e eu tenho que conectá-la ao vertedouro, que está para lá. Né? Então, construí 2 barragens, só que nisso, como o rio passava antes aqui, formou um lago. E eu tenho que resgatar todos os peixes que estão aqui. Peixe, às vezes tem jacaré, às vezes tem tartaruga. É aqui que os peixes vão, é isso? Isso. É feita a biometria deles, né? Medição de peso, comprimento. Se for uma espécie alvo, é feita a marcação e aí é colocado dentro desse tanque oxigenado, como se fosse um aquário. Aí daqui eu levo para soltura. Entre as espécies resgatadas estão os grandes bagres, peixes migratórios que nascem nos Andes, na cabeceira do rio e percorre o Rio Madeira até a foz perto de Manaus. Depois percorre o caminho de volta até os Andes para se reproduzirem. Garantir que os peixes continuem a subir e descer o rio é fundamental para a sobrevivência das espécies. De Jirau eu sigo para Nova Mutum, Paraná. Cidade construída para abrigar os moradores da velha Mutum, que será alagada para a formação do novo reservatório. Nova Mutum, Paraná, foi inaugurada em 19 de janeiro de 2011. A cidade, que possui 2 milhões de metros quadrados, está localizada na BR-364, a 100 quilômetros de Porto Velho. Em Nova Mutum, Paraná, vivem 400 famílias de reassentados e trabalhadores que estão construindo a usina de Jirau. A previsão é que até o final da obra, 1.500 famílias estejam morando na cidade. O que mais chama atenção é que aqui quase não se vê árvores. E nós estamos localizados dentro da floresta amazônica. É que Rondônia é um estado brasileiro com grandes áreas de floresta desmatada. E a usina aproveitou uma dessas áreas para a construção da cidade. Nós vamos passar a noite aqui, com essa lua incrível. E amanhã seguiremos viagem rumo à hidroelétrica de Santo Antônio. Esta estrada é a conexão por terra entre as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. É aqui que fica a subestação que coletará toda a eletricidade gerada por essas usinas. Antes das usinas do Madeira, o sistema elétrico do norte do Brasil era autônomo, ou seja, não fazia parte do sistema interligado nacional. Agora, é preciso integrar esses pontos do país, e é para isso que está sendo construído o Linhão Madeira, a maior linha de transmissão do mundo, que sai daqui de Rondônia e vai até Araraquara, em São Paulo. A rede terá 2.420 quilômetros de extensão e cortará 85 municípios de 5 estados brasileiros. Agora nós vamos conhecer de perto a usina elétrica de Santo Antônio, que está funcionando parcialmente. E eu vou entender como funciona essa mega estrutura com Antônio Pádua, um dos responsáveis pelo projeto da usina. Luciano, este aqui é o vertedor. Isso funciona como um ladrão numa caixa d'água. A caixa encheu, não tem para onde jogar água, você cria um ladrão embaixo dela. Aqui nós conseguimos enxergar
todas as estruturas da barragem. Mas eu queria te levar agora lá na Casa de Força, para você conhecer as máquinas, e com isso aí você fica com o conceito completo de uma usina hidrelétrica. Ok, podemos vamos lá? lá. É por aqui, podemos andar. Esse é o eixo da turbina, certo? Então, esse eixo é o que vai girar junto com o conjunto do gerador, certo? Isso aí gira mais ou menos a 100 rotações por minuto, ok? Aqui na frente nós temos o distribuidor, certo? Essas pás aqui, elas funcionam dentro do distribuidor, elas vão encaixadas aqui e a abertura delas é que vai controlar a quantidade de água que vai entrar dentro da turbina. A abertura é essa aqui? É a pá encaixada ali do lado de dentro e elas são móveis, então você movimenta ela para controlar a quantidade de água que você precisa para gerar. Então esse é o rotor Capra, é uma das partes mais importantes da turbina, certo? Porque é ele que vai permitir aí esse movimento todo da turbina. Ele funciona exatamente com a pressão da água e a velocidade, tá certo? E girando isso aí, gira todo o conjunto, juntamente com o estator ali, ele cria esse campo magnético e então tem a formação de energia elétrica. Olha o tamanho dessa peça aqui, para vocês terem uma noção de proporção, olha. Então, Luciano, essa daqui é a turbina número 1, é a primeira a entrar em operação. E depois dela, as outras vão entrando escalonadamente, mais ou menos mês a mês. Essa daqui é a turbina número 8. Ela está começando a montagem. Você vê aqui as armações de ferro, que são as estruturas para o concreto. E aí vai começar a fazer toda essa estruturação para receber os equipamentos. Giral e Santo Antônio seriam inicialmente uma só usina, mas para minimizar os impactos ambientais, optou-se por adaptar a tecnologia existente e dividir o projeto em dois, daí as duas hidrelétricas do Madeira. Nós começamos a estudar o Rio Madeira em 2001, final de 2001. Tinha a possibilidade de se fazer uma única usina. Essa usina teria aí em torno de 60 metros de altura, mais ou menos, e geraria aí cerca de 10 mil megawatts de energia. Mas, em compensação, eu iria alagar uma área muito grande. E aí procuramos fazer um equilíbrio. Alguma coisa que eu pudesse inundar uma área menor, mas para isso eu teria que perder um pouco de energia. Então partimos para fazer uma partição de queda com dois barramentos. O barramento de Giral e o barramento de Santo Antônio. Com isso aí, ao invés de gerar 10 mil megawatts, nós passaríamos a gerar em torno de 6.500, perderia aí 3.500 megawatts, mas passaria de um reservatório de 1.500 a 2.000 km² para dois reservatórios da ordem de 200 km². Essas turbinas, tanto aqui quanto em Giral, são desenvolvidas exclusivamente para o Rio Madeira. São quedas baixas, mas que me permitem, exatamente no uso delas, ter uma área de reservatório muito menor. Com isto, um impacto ambiental muito menor. Nós estamos construindo Santo Antônio, com uma preocupação muito grande sobre o aspecto da sustentabilidade. Eu conversei com a Gisela Foratini para saber como o IBAMA regula e monitora essas obras. Esse é um trabalho bastante intenso do IBAMA, porque o licenciamento ambiental é um procedimento dinâmico, né? Nosso trabalho não se extingue na liberação, por exemplo, de uma licença de operação, né? Então isso exige da gente vistorias constantes da equipe técnica, são feitos relatórios de vistoria e o acompanhamento do atendimento das condicionantes das licenças e até da implementação adequada dos projetos básicos ambientais. O IBAMA tem exigido para as usinas hidrelétricas na Amazônia uma área de preservação permanente média de 500 metros, né, no entorno desses reservatórios. Elas têm que ser conservadas, então isso cria praticamente uma unidade de conservação no entorno desses reservatórios. No próximo bloco, nós vamos visitar uma área de preservação ambiental, o Lago Cuniã. Eu saio de Santo Antônio e pego carona com uma equipe de liminólogos que vai me mostrar um paraíso ecológico, o Lago Cuniã. Os pesquisadores monitoram a qualidade da água do reservatório e do seu entorno para avaliar os impactos causados pela construção da usina. Estamos indo para o Lago Cuniã, uma reserva extrativista que fica a 100 quilômetros daqui, bem no meio da floresta. Mas por aqui, quilômetros não servem para calcular o tempo das viagens.
O bom mesmo é falar em horas e em meios de transporte. Então, neste barco, temos 2 horas pela frente. E agora, para cortar caminho, temos 2 horas de picape pelo meio da floresta. Dá pra passar? Me segura! Nas estradas daqui, 2 horas às vezes viram 4. 4 horas cheias de emoção. Agora ainda faltam 3 horas de voadeira. Esse é o lago, então? É, esse é o lago. A gente faz um monitoramento da qualidade da água para avaliar os impactos gerados pela construção da usina Santo Antônio. Claro, cara. Este é o Lago Cunhã. Embaixo dessas águas vivem botos, jacarés e muitos seres vivos que o homem ainda nem descobriu. A natureza aqui é impressionante. Aqui no lago, os liminólogos atuam no monitoramento da qualidade d'água. A liminologia é a ciência que estuda os lagos, lagoas, rios, riachos e represas. Agora, o João está tirando a sonda que passou a noite inteira, que está desde ontem aqui, fazendo a variação nictimeral. Ou seja, ela ficou a noite inteira medindo a cada minuto o que aconteceu de alteração física e química na água. Ela mediu temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade e turbidez. Então, Luciano, o interessante é você notar que a gente trabalha com equipamentos muito simples até uma tecnologia avançada que usa informática, computadores, sensores e tal. Então, esse equipamento ele é um clássico da liminologia que ele serve para medir a transparência da coluna d'água. Ou seja, eu vou descendo ele aqui, contando, né? Você vê que a cordinha é graduada. 5, 10, 15, 20, vou descendo e vou contando. 30. Aqui, quando meu olho não consegue mais enxergar, é a medida do quanto a luz visível está penetrando na coluna d'água. Essa informação é extremamente importante porque com base nessa informação a gente consegue calcular a zona eufótica, zona de luz, e a zona eufótica, a zona escura. E o que acontece na zona eufótica? Na zona eufótica é onde as algas podem fazer a produção primária, entendeu? Faz a fotossíntese e produz oxigênio na coluna d'água. Através desse monitoramento, a gente gera um banco de dados bastante complexo e robusto, rico de informações, que nos permite prever o que pode acontecer no futuro. A gente vê que o oxigênio está caindo. Uma medida bastante razoável é permitir que a água desça, diminua o tempo de residência, para que essa concentração de oxigênio se reestabeleça na coluna d'água. A construção de um reservatório, ele é irreversível. Enquanto existiu o reservatório, o rio, da forma que existia antes, não vai mais existir. Então, por isso, o programa de monitoramento liminológico, ele deve ser permanente. Ele é um pouco mais intenso durante a fase obra, enchimento, e depois da estabilização, ele pode até ser mais espaçado, mas ele nunca pode acabar. Aqui no Cunhã, por se tratar de uma reserva extrativista, é uma área que tem que ser muito preservada, ela tem que ser mantida como está, né? Esse que é o papel de uma reserva ambiental. Atualmente, cerca de 90 famílias habitam a reserva.
e ajudam a preservar a existência de 83 espécies de peixes, dentre eles o pirarucu e o aruama, além de jacarés do tipo açu, com seus até 5 metros de comprimento. Por causa da superpopulação de jacarés no lago, os moradores da reserva conseguiram, junto ao IBAMA, autorização para o manejo sustentável do animal. Estima-se que mais de 100 mil jacarés habitem a região. Mesmo com todas as compensações ambientais e programas para reduzir impactos, a interferência em um ecossistema como esse é sempre grande. Segundo a EPE, empresa de pesquisa energética, o Brasil vem aumentando sua demanda por eletricidade em uma média de 4% ao ano. Para essa demanda ser suprida, é necessária a construção de uma usina como a de Santo Antônio todo ano no país. Então faça a sua parte, se ligue, pense nisso antes de desperdiçar a eletricidade. No próximo episódio, o programa cruza o Brasil e aterriza no sul. Lá a gente vai conhecer cidades que ficam no entorno de hidrelétricas que foram construídas há mais de 10 anos. Até lá!